Oi, amados, queridos, preciosos, bom dia, tudo bem? Como é que vocês estão? Feliz quarta-feira. Hoje, quarta-feira, dia 16 de julho de 2025. Esse é o Jesus Nosso de Cada Dia. As nossas lives acontecem de segunda a sexta, às 7 horas da manhã. E o Jesus Nosso de Cada Dia é nosso movimento de amor incondicional e incorruptível pelo nosso Senhor Jesus. Bom dia, Giovanni, Renato, tudo bem, amigo? Bom dia, Elaine. Amados, que em nome de Jesus essa seja a melhor quarta-feira das nossas vidas até esse presente momento, que seja uma quarta-feira de amor, de alegria, de paz, de bondade, de misericórdia, que seja uma quarta-feira onde a gente busca mais intencionalmente ao nosso Deus, que a gente deixa para trás as coisas que a gente precisa deixar para trás e avance para as coisas que estão adiante de nós, que seja uma quarta-feira onde a gente realmente deixe para trás aquele passado, aquelas coisas que aconteceram, que já não cabem mais na nossa vida, que já estão lá completamente longe de nós no passado, que a gente deixe elas lá, que a gente não traga para o presente, mas deixe ela lá no passado, no lugar delas, e que a gente avance para as coisas que estão, como a Bíblia diz, adiante de nós, olhando para frente, para frente, para frente. Bom dia, Kátia, Ana, Rubi, precioso do Senhor Jesus, Sense Insta 12. Queridos amados, hoje nós vamos falar sobre uma passagem, um exemplo de fé que chamou a atenção de Jesus. Nós vamos ver essa passagem lá em Lucas 7. Eu vou ler do versículo 1 até o versículo 10. O centurião, a fé do centurião que chamou a atenção de Jesus. Vamos ver o que ele fez, o que ele falou, que ele chamou a atenção de Jesus. Jesus ficou impactado com a fé dele. E aí a gente também, amados, queridos, preciosos, a gente também pode ter uma fé que impacta o coração de Jesus. Vamos fazer a nossa oração antes. Quem quiser, quem puder, pode fechar os olhos, colocar a mão no coração. Bom dia, Andréia. Pai querido, Pai amado, graças te damos, porque sabemos que o Senhor sempre nos ouve. Pai, em nome de Jesus, nós agradecemos, porque em paz nos deitamos, em paz nos levantamos e somente o Senhor nos faz andar em segurança. Obrigada, Pai, por mais um dia de vida, obrigada por essa página em branco chamado hoje. Ajude-nos, Pai, a dar o nosso melhor hoje em absolutamente tudo aquilo que vamos fazer. Ajude-nos, Pai, a termos compaixão, bondade, misericórdia. Ajude-nos, Pai, a colocarmos amor em absolutamente tudo que vamos fazer. Ajude-nos, Pai, a perdoar verdadeiramente, Pai, a quem quer que seja, o que precisamos perdoar para que a nossa vida mova novamente para frente. Senhor, te pedimos, Pai, para que o Senhor mostre as coisas, ensine-nos coisas, Pai, que ainda não conhecíamos. Ajude-nos, Pai, nesse dia, Pai, a colocarmos verdadeiramente o Senhor em primeiríssimo lugar no nosso coração e na nossa vida. Queremos dizer nesse dia, Pai, que sem Ti não somos completamente dependentes do Senhor, do Seu amor. Obrigada, Pai, por ser o autor da vida, aquele que não deixa um só para trás, aquele que sempre segura a nossa mão, aquele que abre um caminho onde parece não haver um caminho, aquele que diz é agora quando a gente achava que já não tinha mais jeito, aquele que nos alegra, aquele que nos protege, aquele que nos guarda, aquele que nos abençoa, aquele que cuida de nós nos mínimos detalhes. Nós nos alegramos, Pai, nos alegramos com a sua bondade. Nós nos alegramos, Pai, com o seu amor. Obrigada por derramar o seu amor no nosso coração, através do Espírito Santo. Paizinho, nós pedimos para que o Senhor continue protegendo, blindando, guardando a nossa saída e a nossa chegada, desde agora e para sempre. Assim como está escrito na sua palavra, somos abençoados ao sair, abençoados ao chegar. Dá-nos, Pai, a coragem para fazer aquilo que precisa fazer. Mostre-nos, Pai, o que precisamos fazer, Pai. Obrigada, Pai, por nos ensinar tanto todos os dias. Obrigada por nos amar de forma incondicional. Obrigada por ser a alegria plena e constante dos nossos dias. Nós te amamos, te louvamos e te bendizemos. E toda a nossa oração é feita em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Bom dia, Joélia, John, Ismael, Caio, Ana. Amém, amém, minha querida.
Amados, para não perdermos o hábito, Salmo 118, versículo 24. Esse é o dia que o Senhor agiu, alegremos-nos e exultemos nesse dia. Esse é o dia que o Senhor fez, esse presente chamado hoje. Que a gente se alegre, queridos, na maravilha desse dia, na maravilha desse presente. Ai, Paula, como assim presente? Presente nesse frio. De repente está chovendo aí na cidade que você mora. E de repente as coisas não estão ainda como você gostaria que tivesse. De repente você está aí triste com alguma coisa que aconteceu. Você fala, como assim presente? Sim, queridos, um presente. A gente deve lembrar sempre que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então até coisas que não eram para acontecer, a gente de repente se precipitou, alguma coisa que não estava no nosso controle, queridos, e simplesmente aconteceu. Isso também Deus vai usar para o nosso bem. Deus usa, Deus é misericordioso, queridos. Ele usa isso, Ele também vai usar para o seu bem. Você pode ter certeza disso, queridos. Se alegre nessa certeza maravilhosa. E, queridos, um item fundamental que a gente fala bastante aqui na live, né, queridos? Para que as coisas aconteçam, para que elas se movam, para que elas andem, para que elas caminhem na nossa vida. A gente já falou do amor, a gente já falou do perdão essa semana. E hoje nós vamos falar da fé. A gente fala muito sobre fé aqui. E a gente precisa pensar, queridos, aonde a gente tem colocado a nossa fé? Aonde? Em quê? De repente, você para pensar nas coisas que você andou depositando a sua fé, depositando a sua confiança nos últimos dias, nas últimas semanas, nos últimos meses, quem sabe até nos últimos anos. Em quem você, de repente em alguém, você pensou assim, não, a minha alegria é aquela pessoa, a minha alegria é tal coisa, a minha alegria... Sim, nós temos várias coisas na nossa vida que nos alegram, mas a nossa alegria principal, queridos, é saber que nós temos Jesus conosco sempre, que Ele está sempre conosco e que tudo vai cooperar para o bem, queridos, tudo, até quando parece não ter mais jeito, não ter saída, parece que o sofrimento não tem mais jeito. Você fala, meu Deus do céu, eu vou ficar aqui rolando nesse sofrimento até quando? Quando você decide se levantar, queridos, isso vai cooperar sim para o seu bem. Peça para Deus, peça para Ele te ajudar, te levantar, que quando você tomar essa decisão, chega, acabou, não aguento mais, não quero mais isso para mim, não quero mais isso para minha vida. Você vai ver o milagre de Deus, você vai ver aquilo que parecia impossível se tornando plenamente possível na sua vida. E que se você está assim, querido, que você volte a sorrir novamente, não apenas com os lábios, mas com o coração, com todo o seu ser. E nós precisamos, queridos, ter fé. Fé no nosso Deus. Fé de que Deus faz. Ele não só faz, mas como Ele quer fazer. Que essa passagem que nós vamos ver, como eu falei lá no início da live, que a gente encontra lá em Lucas, capítulo 7, eu vou ler do versículo 1 até o versículo 10, a fé que chamou a atenção de Jesus, ou seja, tem um tipo de fé diferente, tem um grau de fé aí diferente. De repente você pode pensar, não, eu tenho fé, eu tenho bastante fé, eu acredito que as coisas vão acontecer, mas tem aquela fé que ela é radical, que ela realmente chama a atenção, ela toca o coração de Jesus, ela chama a atenção de Jesus, que é essa passagem que nós vamos ver hoje aqui do centurião, que demonstra a fé. Vamos lá. Tendo terminado de dizer tudo isso ao povo, Jesus entrou em Cafarnaum. Ali estava o servo de um centurião, doente e quase à morte, a quem seu senhor estimava muito. Ele ouviu falar de Jesus e enviou-lhes alguns líderes religiosos dos judeus, pedindo-lhes que fosse curar o seu servo. Chegando-se a Jesus, suplicaram-lhe com insistência: esse homem merece que lhes faça isso, porque ama a nossa nação e construiu a nossa sinagoga. Jesus foi com eles. Já estava perto da casa quando o centurião mandou amigos dizerem a Jesus: Senhor, não te incomodes, pois não mereço receber-te debaixo do meu teto. Por isso, nem me considerei digno de ir ao teu encontro. Mas dize uma palavra e o meu servo será curado, pois eu também sou homem sujeito à autoridade
e com os soldados sob o meu comando. Digo a um, vá, e ele vai, e a outro, venha, e ele vem. Digo ao meu servo, faça isso, e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se dele, e voltando-se para a multidão que o seguia, disse, eu lhes digo que nem em Israel encontrei tamanha fé. Então os homens que haviam sido enviados voltaram para casa e encontraram o servo restabelecido. Queridos, vejam que há um tipo de fé diferente. Há um tipo de fé que a gente toca o coração de Jesus. Essa fé plena que a gente deposita em Jesus. Agora veja, queridos, veja que no primeiro passo eles ouviram falar de Jesus e ele enviou algumas pessoas para irem falar com Jesus para curar esse servo dele. Então veja como é importante falar sobre Jesus, para que as pessoas ouçam falar sobre Jesus. Porque se eu não ouço falar de Jesus, como que eu vou conhecer Jesus? Como eu vou saber quem Jesus é? Como eu vou conhecer Jesus? Como eu vou saber que tem um Deus que cura, que restaura, que transforma, que dá vida nova, que cura dessa maneira, queridos. Dessa maneira que como ele curou, ele deu uma palavra, ele foi curado em plena distância, pela fé que chamou a atenção de Jesus. E em Jesus, queridos, em vários momentos, aqui na Bíblia, as passagens, a gente vê que ele destacando a fé daquelas pessoas. Ele destacando a fé. Ele dizendo, a sua fé te curou. A sua fé te curou. Ele tinha acabado de realizar cura, milagres, maravilhas. E ele dizia para as pessoas, a sua fé te curou. A sua fé te curou, vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Então essa fé que a gente tem, que na certeza de que vai acontecer, de que Jesus, que nem eles depositaram toda a fé em Jesus, toda a fé em Jesus, vai lá, fala com ele, porque vai acontecer, eu ouvi falar de Jesus, então vai lá, fala com ele, porque ele vai lançar uma palavra e ele será curado. E Jesus estava indo e ele achou que ele não era digno de receber Jesus em sua casa. Mas ele declarou com fé, não sou digno de te receber aqui na minha casa. Porém, dize uma palavra e o meu servo será curado. É essa fé que Jesus espera. Dá uma palavra, Senhor Jesus, uma palavra sobre esse caso, sobre essa pessoa, sobre esse diagnóstico, sobre essa situação, seja financeira, seja saúde, seja casamento, seja sentimental, seja lá o que for. É essa fé que Jesus espera, diz uma palavra, e será curado, e será resolvido, porque o Senhor pode todas as coisas. E aí ele disse para Jesus que ele também era um homem sujeito à autoridade e com os soldados sob o comando dele. Então ele dizia, vai para lá, vai, faz aqui, e eles faziam. E Jesus ficou impressionado com aquele tipo de fé, queridos. E ele admirou-se. Veja, ao ouvir isso, Jesus admirou-se dele. Poucas vezes a gente vê isso na Bíblia. Jesus admirado. Jesus admirou-se dele. E voltando-se para a multidão que o seguia, disse, eu lhes digo que nem em Israel encontrei tamanha fé. Então os homens que haviam sido enviados voltaram para casa e encontraram o servo restabelecido, curado. Queridos, então a gente vê em toda a Bíblia a importância da gente ter fé. Mas é muito comum, às vezes, no dia a dia, sermos assolados, né? Toma conta de nós, ou tenta tomar conta de nós, uma incredulidade. Mas a gente vê que isso está bem longe daquilo que Jesus espera de cada um de nós. Para que as coisas aconteçam, para que os milagres aconteçam, fé é fundamental. Fé, inclusive, querido, nas coisas que Deus está colocando no nosso coração para que a gente resolva, para que então as coisas voltem a acontecer, para que então as coisas aconteçam. Coisas mal resolvidas, querido, seja no nosso passado, seja lá o que for na nossa vida, em algum momento aquilo ali vai voltar. Quando a gente acha que aquilo ali foi resolvido,
Quando tá mal resolvido, em algum momento aquilo ali volta, você fala, meu Deus do céu, eu achei que isso estava resolvido, e quanto mais eu fujo, quanto mais eu tento me esquecer disso aqui, mais isso aqui volta. Por quê? Foi mal resolvido. Todas as vezes que a gente resolve de uma vez por todas, então Deus está colocando no meu coração para perdoar aquela pessoa, perdoa, resolve aquilo ali, aquele entrave, aquele impasse. Deus está colocando no meu coração para eu amar aquela pessoa, para ajudar aquela outra, para eu ligar para aquela outra, para ter misericórdia daquilo ali, para eu olhar para isso aqui, para eu estudar, sei lá o quê. Todas as vezes que Deus colocar alguma coisa no nosso coração, queridos, esses sonhos também que estão completamente alinhados à palavra de Deus, a gente vai se movendo em direção a essa palavra, queridos. Vai se movendo. Ai, Paula, nossa, mas parece absurdo demais. Queridos, sim, as coisas de Deus, elas são sempre além, elas são infinitamente maiores, infinitamente além, mas tudo aquilo a gente precisa ter fé. Fé, inclusive, que a gente vai perdoar do jeito que Deus colocou no nosso coração para perdoar aquela pessoa, exatamente aquela do desafio, aquela desafiadora que Deus coloca no nosso coração para a gente perdoar, liberar esse desvincular daquela pessoa de uma vez por todas. Chega daquela pessoa, aquele passado ficar sendo arrastado pela nossa vida igual um saco de areia, cada passo fica ali pesado. Chega, aquele saco ali vai para longe, e a nossa vida fica leve, com leveza, ela ganha velocidade. Então chega, então tenho fé de que eu vou perdoar, de que não significa abraçar o que aquela pessoa fez, concordar com o que aquela pessoa fez, de forma alguma, mas significa uma nova vida para você, sem esse saco de areia, sem esse peso diário, acaba influenciando absolutamente tudo, todas as decisões da pessoa, por causa daquele assunto do passado, por causa daquela pessoa, seja lá o que for. Fala, Senhor, o Senhor colocou no meu coração. E se for difícil, fala para Ele, eu tenho dificuldade, me ajuda, eu preciso, eu quero. Ele vê no nosso coração, queridos, a real intenção da gente perdoar aquela história, perdoar aquela situação. Então, sermos completamente livres, libertos, com leveza, sem pensar que aquela história vai voltar a qualquer momento, então como é que vai ser? Não, acabou. Aquilo ali acabou. E você pode olhar para frente e você pode viver os melhores dias da sua vida, muito melhores do que de repente você pensou, nossa, aquele dia lá atrás minha vida era assim. Você olhando para frente, queridos, e tendo fé, acreditando em Jesus, que Jesus não só faz, mas como Ele quer fazer exatamente na história que a gente viu agora, queridos. Ele ficou admirado com a fé daquele homem. Então a gente tem essa fé, Jesus, eu vou perdoar, e a gente perdoa e você vai ver a coisa acontecendo. Você ama, você vai fazer, seja lá o que Deus colocar no seu coração. Você com essa fé em Jesus, com a fé que foi Jesus que colocou isso no seu coração, você vai ver que as coisas vão acontecendo na sua vida, você vai se mover diante daquilo e você vai ver, queridos, que você vai olhar para tudo isso e você vai pensar, meu Deus, valeu a pena, por mais difícil que tenha sido. Eu não precisava ter passado por tudo isso, mas já que eu passei, eu digo que valeu a pena porque eu pude aprender, eu pude amadurecer, eu pude desenvolver ainda mais a minha fé, eu pude te conhecer melhor, Jesus, eu pude vivenciar momentos que eu nunca imaginei que eu fosse vivenciar em toda a minha vida. Milagres, coisas que eu achava que não ia ter jeito. Eu pude ver o milagre, a bondade e o favor de Deus sobre a minha vida, sobre aquela situação pontual. Então, queridos, amados, preciosos, seja lá o que você está passando, está enfrentando, deposite toda a sua fé em Deus. Creia que vai acontecer, queridos, porque vai acontecer. Se toda hora você fica, eu tenho certeza, aí a circunstância é diferente. Você tem certeza dentro do seu coração, queima, arde, mas aí você olha para a sua situação atual e fala, não, que isso? Como assim? Tá muito longe, não é possível que isso esteja no meu coração, não é possível que isso vai acontecer. E a gente vai sendo assolado por uma incredulidade, queridos, que não vem de Deus isso, queridos. A gente sabe que a fé agrada e move as coisas de Deus, porque a gente tem certeza que Deus está com a gente,
que Ele faz acontecer e não só faz como Ele quer fazer acontecer na nossa vida, que Ele cuida de nós, nos abençoa, que nós somos abençoados, que nós somos protegidos, guardados, blindados, abençoados ao sair, abençoados ao chegar, nós somos filhos amados. Deus tem planos bons para cada um de nós, planos bons, e não são planos de causar sofrimento, de causar dano, são planos para fazer a gente prosperar, planos para nos dar esperança, um futuro. Se eu sei que eu vou buscar Deus com todo o meu coração, eu vou encontrar. Se eu creio na palavra de Deus, se eu creio que eu vou pedir e com fé e eu vou receber, então por que eu vou viver abatido, triste, cheio de incredulidade? Isso só demonstra que não acredita em nada. Não acredita em Deus, não acredita na palavra dele, não acredita em todas as histórias que a gente lê na Bíblia que edificam tanto a nossa fé. Então, por isso que acaba não agradando. Mas quando a gente acredita porque acredito, ponto final. A gente muitas vezes fica ali nesse vai, não vai, porque a gente está olhando primeiro para o que está acontecendo agora. E o convite de Jesus não é para a gente olhar para o que está acontecendo agora, é para a gente olhar para ele, para o alto. A gente eleva os nossos olhos para o alto, queridos. É de lá que vem o nosso socorro. E a gente tem certeza absoluta de que vai acontecer. Ponto. Não importa o que, não importa onde. A gente muitas vezes acaba não experimentando essas maravilhas porque simplesmente vem essa dúvida completa que acaba atrapalhando aquilo que Deus quer fazer na nossa vida. Porque como que ele vai fazer, a gente vai dizer que foi outra pessoa. Deus não divide a glória dele com ninguém. Ele faz e não deixa a menor dúvida, queridos, de que sim, foi ele que fez. E a Bíblia nos diz que toda boa dádiva vem do Senhor. E ele tem misericórdia das pessoas, queridos. Ele tem. E ele tem também misericórdia da gente. Então, mas ao ver o nosso coração, a nossa luta muitas vezes para desenvolver mais a fé, a nossa luta para perdoar, a nossa luta por amar, mas Ele está vendo ali no nosso coração a nossa intenção por detrás daquilo tudo. Ele está vendo que realmente queremos ser livres, queremos ser libertos, queridos. E Ele nos ajuda, queridos. Então, todas as vezes que você declara a fé, que você declara a palavra de Deus, que você caminha sobre a palavra de Deus, você vê que grandes coisas acontecem. Milagres que pareciam impossíveis, que você de repente achou que não tinha mais jeito, que acabou. Deus vem com uma solução, Deus vem com algo que você jamais poderia imaginar. E Ele faz acontecer, queridos, amados, preciosos. Deus tem amor, queridos, por nós. Deus é amor. E Ele faz questão de demonstrar esse amor de inúmeras formas na nossa vida, todos os dias. Esteja hoje com seus olhos abertos para enxergar esse amor, para enxergar essa bondade. Muitas vezes, pessoas estão ali cegas no sentido de não conseguir enxergar as maravilhas de Deus todos os dias, porque elas estão tão obcecadas com algum ponto da vida dela que ainda não aconteceu, ou que está acontecendo e não era da forma como ela queria que aquilo ali acontecesse, ela tomou uma decisão errada, precipitada, ela fica ali se remoendo, se culpando, não libera perdão nem para ela fica ali sofrendo com relação a isso e ela não consegue ver, ela não consegue enxergar. Então, queridos, que na sua vida hoje, se você está passando por isso, que você tenha um novo colorido em todas as áreas, que você possa enxergar a bondade de Deus em todas as áreas da sua vida, que você possa ser grato por tudo que você tem na sua vida hoje. E a gratidão é uma chave, queridos, poderosa para que mais coisas aconteçam, para que grandes coisas aconteçam. Ao invés de ficar reclamando, fala, Senhor, obrigada. Obrigada, porque passando por isso, eu posso desenvolver mais a minha fé. Eu posso ver o Senhor se revelando a mim. Eu posso conhecer ainda mais as maravilhas e viver as maravilhas do seu amor. E tudo isso, queridos, está alinhado com fé. É com fé, porque você simplesmente tem certeza de que você ouve a oração, você faz a oração e Deus ouve. Você tem certeza absoluta de que você está clamando ao Senhor, Ele está ali com você. Você tem certeza absoluta de que Ele é aquele que não deixa um só para trás. Você tem certeza absoluta de que a história não vai acabar desse jeito, que a justiça será feita. Que muitos vão ver
a glória de Deus resplandecendo, brilhando sobre a sua vida. E todos vão olhar e pensar e dizer, só pode ter sido Deus. Essa pessoa, apesar de tudo que ela passou, ela permaneceu ali fiel a Deus, permaneceu ali fiel aos princípios, permaneceu ali fiel ao que Deus estava fazendo e Deus de fato fez. Então, que louvado, exaltado, engrandecido, querido, seja sempre o nome do nosso Senhor Jesus. Depois, se você quiser ver essa fé que admirou a Jesus, tocou o coração de Jesus a ponto dele se admirar, você pode acompanhar em Lucas 7, do versículo 1 até o versículo 10, ou em Mateus capítulo 8, do versículo 5 até o versículo 13. Vai se alimentar de fé, queridos. Tá bom, meus amados, queridos, preciosos? Essa será a nossa palavra do dia. Que Deus os abençoe de forma grande, poderosa, vigorosa. Que as bênçãos e o favor do Senhor estejam sempre sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a sua família. Em nome de Jesus. Obrigada a vocês que acompanharam a live agora no Instagram. Vocês que vão acompanhar depois a live no YouTube e também aqui no Instagram. Obrigada, que Deus os abençoe, queridos. E nos vemos amanhã, quinta-feira, aqui no nosso Jesus Nosso de Cada Dia. Júlia, Rosângela, Ana, Laiane, amém. Ele é, querida, ele é. Amém, amém. Paulo, Vivi, tudo bom, Vivi? Quanto tempo? Omara, Camila, Joelma, amém, Joelma, Luzia, Carla, Edson, a Naira, Marcinha, Elisa, Isabelle, amém, querida, Angélica, Cecília, Andrew, Francinaldo, Michel, Ana Paula, Tatiane, Diogo, Joélia. Obrigada, queridos, a todos vocês que acompanharam a live agora, vocês que vão acompanhar depois. Mais uma vez eu agradeço. Que Deus os abençoe e nos vemos amanhã em nome de Jesus.